10 pessoas evaporaram no meio do oceano sem deixar uma única gota de sangue. O que você faria se encontrasse um navio fantasma flutuando em perfeito estado, com a mesa do café servida, brinquedos de criança no chão, armários cheios de ouro, mas completamente vazio? Isso não é uma lenda de terror. Isso aconteceu de verdade em 1872 com o navio Mary Celeste. E o mais perturbador de tudo, a polícia britânica abriu uma investigação oficial, e os documentos reais dessa autópsia marítima provam que algo terrível arrancou aquela tripulação da existência. Prepare-se, porque o que os legistas e marinheiros encontraram nas entranhas dessa embarcação vai desafiar tudo o que você conhece sobre o medo. O mistério do Mary Celeste, ocorrido em 1872, é uma das maiores histórias de terror psicológico do mar, focando na tripulação que desapareceu sem deixar vestígios. A embarcação foi encontrada à deriva no Atlântico, em perfeito estado, mas sem nenhum sinal das 10 pessoas a bordo, gerando teorias sobre uma evacuação desesperada devido a vapores tóxicos. O relato técnico do resgate contrasta com o silêncio mórbido do navio, tornando este um dos mistérios navais mais perturbadores e documentados da história. O silêncio do oceano não é a ausência de som, é o peso de uma garganta sufocada. Se você estivesse nas coordenadas exatas do Atlântico Norte naquela tarde cinzenta, o frio rasgaria sua pele antes mesmo que seus olhos compreendessem o horror. Esqueça tudo o que você sabe sobre monstros marinhos ou tempestades. O verdadeiro pavor não tem dentes, não tem garras e não faz barulho. Ele se manifesta na perfeição geométrica de uma embarcação flutuando em águas calmas, avançando em um ritmo cadenciado, impulsionada por velas rasgadas que batem contra as amarras como lençóis cobrindo um cadáver. Não há gritos, não há sangue nas paredes, não há sinais de luta. Existe apenas o vazio absoluto onde deveriam estar 10 vidas humanas. 10 mentes que respiravam, planejavam e temiam, apagadas da existência como uma vela soprada no meio de uma cripta. Quando os primeiros marinheiros do Dei Gratia subiram a bordo daquela estrutura de madeira úmida, o que eles encontraram não foi um naufrágio. Foi um túmulo flutuante perfeitamente preservado, onde o tempo parecia ter congelado no exato instante em que o terror absoluto tomou conta de cada alma. Os relógios ainda funcionavam. A comida ainda exalava o calor sutil de um preparo recente. As roupas estavam dobradas, mas eles haviam sumido, para sempre. Você está prestes a entrar no labirinto documental do Mary Celeste, a maior e mais perturbadora abominação da história marítima global. Uma narrativa real, atestada por tribunais e registros de óbito, onde a lógica humana desaba e apenas o eco do desconhecido permanece. A jornada rumo ao esquecimento começou no porto de Nova York, sob os céus pesados de novembro de 1872. O Mary Celeste era um bergantim imponente, uma fortaleza de madeira maciça projetada para resistir à fúria das correntes mais implacáveis. Sob o comando do capitão Benjamin Briggs, um homem de fé inabalável, abstêmio e com uma reputação cirúrgica de sobriedade e competência, o navio carregava uma carga comercial valiosa e perigosa, 1.701 barris de álcool industrial. Briggs não viajava sozinho. Ele trouxe consigo o que mais amava no mundo: sua esposa, Sarah Briggs, e sua filha de apenas 2 anos, Sophia, cujos risos infantis ecoavam pelos corredores de carvalho da embarcação, contrastando com a rigidez do mar. Junto a eles, 7 tripulantes experientes, homens calejados pelo sal e pelas tormentas, escolhidos a dedo por sua disciplina e lealdade ao dever. Nenhum deles era supersticioso. Nenhum deles sofria de delírios. Eles eram profissionais do oceano, movidos pela precisão da bússola e pelo rigor dos mapas. Quando a embarcação desatou as amarras e deslizou pelas águas do rio Hudson em direção ao Atlântico aberto, ninguém poderia prever que estavam navegando diretamente para fora do mapa da realidade.
Os primeiros dias de viagem transcorreram dentro de uma normalidade burocrática. Os relatórios meteorológicos indicavam ventos moderados e mar agitado, mas nada que assustasse uma tripulação daquele calibre. O capitão Briggs mantinha o diário de bordo com uma caligrafia firme, registrando as coordenadas geográficas com precisão milimétrica, anotando as variações do vento, o consumo de suprimentos e o bem-estar de sua família. Cada linha escrita era o testemunho de uma rotina perfeitamente controlada. No entanto, à medida que o navio se distanciava da costa americana e se aprofundava na imensidão cinzenta do oceano, a atmosfera dentro da madeira começou a mudar de forma sutil e invisível. O isolamento no mar aberto tem a capacidade de amplificar os menores ruídos. O ranger crônico do casco, o estalar das cordas sob a pressão do vento, o bater constante das ondas contra a proa. Mas nas profundezas do porão, onde repousavam os 1.701 barris de álcool, algo mais estava acontecendo. Um fenômeno invisível e inodoro começava a se libertar de algumas das vedações de carvalho. O vapor químico, pesado e tóxico, acumulava-se lentamente no espaço confinado, transformando as entranhas do navio em uma bomba-relógio psicológica. É impossível saber com precisão documental o momento exato em que o pânico se instalou, mas os registros sobreviventes nos dão pistas aterrorizantes de que o horror se manifestou de forma abrupta, sem qualquer aviso prévio ou tempo para deliberação. No dia 25 de novembro de 1872, a caligrafia do capitão Briggs tocou o papel pela última vez. A anotação era fria, puramente técnica, localizando o Mary Celeste a poucas milhas da ilha de Santa Maria, nos Açores. Não havia pedidos de socorro, não havia menções a tempestades, não havia qualquer indício de instabilidade emocional ou motim. A frase terminava de forma seca, como todas as outras anteriores. E então, o silêncio. Por 10 dias consecutivos, o Mary Celeste transformou-se em um espectro à deriva, cruzando centenas de milhas náuticas sem que nenhuma mão humana tocasse o leme, sem que nenhum vigia olhasse pelo telescópio, sem que nenhuma mãe acalentasse a criança chorosa na cabine. Em 4 de dezembro, o destino cruzou os caminhos do Mary Celeste com o Dei Gratia, outro navio mercante que realizava uma rota semelhante. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, conhecia Briggs pessoalmente. Eram amigos de longa data, homens que compartilhavam o respeito mútuo pelas leis da navegação. Quando Morehouse avistou o Mary Celeste no horizonte, algo imediatamente fez seu estômago revirar. O navio movia-se de maneira errática, oscilando com as ondas como uma folha seca na tempestade. Suas velas estavam configuradas de forma bizarra, algumas caídas, outras parcialmente recolhidas, desafiando a lógica de qualquer marinheiro experiente. Morehouse pegou sua luneta e observou o convés por quase 2 horas. Não havia movimento. Não havia fumaça saindo da chaminé da cozinha. Não havia ninguém no comando do timão. O navio avançava como um corpo desprovido de alma. Tomado por um pressentimento sombrio, Morehouse ordenou que uma pequena equipe de resgate, liderada pelo imediato Oliver DeVoe, entrasse em um bote e abordasse a embarcação silenciosa. O som dos remos batendo na água era o único ruído que quebrava a quietude mórbida daquela tarde. À medida que se aproximavam do casco negro do Mary Celeste, o tamanho do mistério tornava-se esmagador. Não havia marcas de queimaduras. Não havia mastros partidos. O navio não estava afundando. Quando as botas de Oliver DeVoe tocaram o convés de madeira úmida, o impacto do vazio foi quase físico. Ele chamou pelo capitão Briggs. Chamou pela tripulação. A única resposta foi o som de suas próprias vozes ricocheteando nas estruturas desertas e o estalar monótono das velas rasgadas acima de suas cabeças. A vistoria detalhada que se seguiu foi registrada em relatórios oficiais que hoje repousam nos arquivos da coroa britânica. E são esses detalhes que transformam o caso em um pesadelo lógico. Ao entrarem nas cabines, os homens do Dei Gratia esperavam encontrar vestígios de um ataque violento, pirataria ou um motim sangrento. Em vez disso,
depararam-se com a mais pura e perturbadora ordem. Na cabine do capitão, os brinquedos da pequena Sofia estavam espalhados pelo chão, exatamente da forma como uma criança os deixaria após uma tarde de brincadeiras. O fato de um pequeno boneco de pano estar caído ao lado do berço indica que, segundos antes daquele espaço ser esvaziado, havia o riso inocente de uma menina de 2 anos ali. O que ela viu ou ouviu pela pequena vigia de vidro que a fez largar o brinquedo no chão em um sobressalto? As roupas de Sarah Briggs estavam penduradas nos armários, secas e intactas. Sobre a mesa de cabeceira, uma Bíblia aberta e objetos pessoais de valor, como relógios de ouro e joias, permaneciam intocados. Se piratas tivessem abordado o navio, os bens mais valiosos teriam sido os primeiros a sumir. Mas o ouro estava lá, brilhando sob a luz fraca que entrava pela fresta. Na cozinha, o cenário era ainda mais bizarro e desalentador. Panelas continham restos de comida que indicavam que uma refeição estava sendo preparada ou tinha acabado de ser servida no momento exato do abandono. Alguém havia levado o garfo à boca, mexido no fogo ou cortado um pedaço de pão. Ouviu um som perturbador ecoar pelas estruturas e saiu correndo para nunca mais voltar. Não havia pratos quebrados, não havia cadeiras reviradas, não havia sinais de que homens lutaram por suas vidas naquele espaço confinado. A água potável e os suprimentos alimentares estavam estocados em quantidade suficiente para manter todos vivos por mais 6 meses. O navio não sofria com a escassez. Ele não sofria com a doença. Ele simplesmente tinha sido esvaziado de sua humanidade em um piscar de olhos, restando apenas o eco fantasmagórico das vidas que o habitavam. A única anomalia física evidente era a presença de cerca de 1 metro de água no porão do navio, uma quantidade perfeitamente normal para uma embarcação daquele tamanho que cruzara o oceano por semanas, facilmente controlável pelas bombas de sucção manuais que estavam operando perfeitamente. O diário de bordo estava aberto sobre a mesa do capitão, com a última marcação de 10 dias atrás. Mas onde estavam as 10 pessoas? A resposta parcial veio quando DeVoe inspecionou as amarras de segurança na popa. O único bote salva-vidas do Mary Celeste havia sumido. Eles não haviam sido arrancados do navio por uma força sobrenatural. Eles haviam escolhido sair. Eles voluntariamente entraram em uma pequena casca de madeira no meio do Atlântico selvagem, abandonando uma fortaleza flutuante cheia de comida, água e proteção. O que poderia infligir um terror tão agudo a ponto de fazer um capitão experiente cometer o suicídio logístico de lançar sua esposa e sua filha bebê em um bote em mar aberto? Com uma tripulação reduzida e o coração blindado pelo medo, os homens do Dei Gratia conseguiram conduzir o Mary Celeste até o porto de Gibraltar, uma colônia britânica na entrada do Mediterrâneo. O que deveria ser o fim de um resgate transformou-se em um linchamento burocrático e investigativo. As autoridades navais britânicas, lideradas pelo procurador-geral Frederick Solly Flood, recusaram-se a aceitar que 10 pessoas simplesmente desapareceram sem uma explicação racional e criminosa. Solly Flood estava convencido de que a tripulação do Dei Gratia havia assassinado Briggs e seus homens no meio do oceano para forjar o resgate e reivindicar o dinheiro do seguro e da carga. O tribunal do vice-almirantado transformou-se em um teatro de assistência marítima. Engenheiros navais examinaram cada centímetro do casco do Mary Celeste em busca de marcas de machados, vestígios de sangue ocultos ou sinais de violência. Relatórios químicos foram encomendados para analisar manchas escuras encontradas no convés, que Solly Flood jurava serem de sangue humano, mas que os testes provaram ser apenas ferrugem e óleo de baleia usado na manutenção dos equipamentos. Os depoimentos dos marinheiros do Dei Gratia foram repetidos exaustivamente sob juramento, sob a pressão de irem para a forca caso uma única contradição fosse detectada. Mas as histórias mantiveram-se firmes, idênticas e frias como o gelo do norte. Não havia crime, não havia conspiração, havia apenas o vazio. As teorias começaram a proliferar como fungos na madeira molhada, cruzando a linha da ciência e adentrando o território da loucura. Falou-se em polvos gigantes que teriam subido pelas laterais do navio e arrancado um a um os tripulantes do convés. Uma hipótese que desabava diante do fato de que o bote salva-vidas havia sumido
e as estruturas do navio não apresentavam nenhum dano de impacto. Falou-se em um surto de loucura coletiva provocado pela ingestão de centeio contaminado com ergol, um fungo alucinógeno que causa psicose de massa, fazendo com que todos se atirassem nas águas escuras em um delírio compartilhado. No entanto, o rigor da tripulação e a presença de uma criança pequena tornavam a teoria da histeria em massa implausível para os padrões da época. A explicação que a ciência moderna abraça com maior força, embora nunca possa ser provada por documentos definitivos, reside na natureza invisível da carga. Dos 1.701 barris de álcool industrial, 9 foram encontrados completamente vazios quando o navio foi inspecionado em Gibraltar. Esses 9 barris eram feitos de carvalho vermelho, uma madeira muito mais porosa que o carvalho branco usado nos demais. O álcool vazou e, em contato com o ar confinado do porão, gerou uma nuvem gasosa altamente inflamável e terrivelmente tóxica. É altamente provável que, ao abrir o porão para uma inspeção de rotina, o capitão Briggs tenha se deparado com um som assustador de pressurização gasosa ou pequenas explosões de vapor causadas pelo atrito. Diante do risco iminente de ver sua esposa e sua filha explodirem em uma bola de fogo azul no meio do oceano, Briggs tomou a decisão mais racional e desesperada de sua vida. Ordenou a evacuação imediata para o bote salva-vidas. Eles não pretendiam abandonar o Mary Celeste em definitivo. O plano era prender o bote salva-vidas à popa do navio por meio de uma longa corda de reboque, afastar-se algumas dezenas de metros da zona de perigo dos gases e esperar que o porão ventilasse e o perigo passasse. Mas o Atlântico não perdoa erros de cálculo ou caprichos do destino. Enquanto estavam flutuando na fragilidade daquele bote, uma tempestade repentina ou uma rajada de vento violenta pode ter atingido as velas armadas do Mary Celeste. O navio deu um solavanco para a frente, tensionando a corda de reboque com uma força de toneladas. O cabo de fibra natural não suportou a pressão mecânica e estalou, rompendo-se com o som de um tiro de canhão. Nesse exato milésimo de segundo, o verdadeiro pesadelo começou. Imagine o desespero absoluto gravado nas mentes daquelas 10 pessoas ao verem a corda flutuar solta e inútil na água. O Mary Celeste, impulsionado por suas velas armadas, começou a se afastar em uma velocidade que nenhum braço humano remando contra a correnteza seria capaz de alcançar. Eles gritaram até rasgar as gargantas. Eles imploraram para o vento. Mas o navio seguiu em frente, totalmente indiferente, transformando-se em um ponto distante no horizonte cinzento, até sumir completamente de vista. Ficaram para trás apenas 10 seres humanos, encurralados em uma minúscula casca de nozes, flutuando no meio do deserto líquido mais implacável do planeta. A agonia que se seguiu foi lenta, silenciosa e excruciante. À medida que as horas se transformavam em dias, o sol escaldante queimava suas peles durante o dia, e as noites oceânicas traziam um frio congelante que endurecia os ossos. Não havia água potável e nem comida significativa. A água salgada do mar batia constantemente nas laterais do bote, invadindo o espaço e molhando os pés da pequena Sofia. Imagine o tormento daquela mãe ouvindo o choro fraco e desidratado de sua bebê de 2 anos sumindo aos poucos, enquanto o capitão Briggs assistia, impotente, à condenação de toda a sua família pelo erro de tentar salvá-los. Um a um, consumidos pela exaustão extrema, pela loucura da desidratação e pela hipotermia, eles foram parando de respirar. O Atlântico engoliu seus corpos e suas vozes, apagando-os para sempre da face da terra, sem deixar um único rastro físico para contar a história. O Mary Celeste foi eventualmente liberado pelo Tribunal de Gibraltar, mas a mancha de sua fama maldita nunca mais foi limpa de suas tábuas. Ele mudou de dono várias vezes, cruzando as mãos de mercadores que viam seus lucros afundarem sob o estigma de um navio carimbado pela morte. Marinheiros recusavam-se a assinar contratos de trabalho se soubessem que a embarcação era o antigo túmulo flutuante de Briggs. Ele envolveu-se em encalhes,
acidentes financeiros e incêndios misteriosos, como se carregasse consigo uma praga invisível que destruía qualquer vida que tentasse domá-lo. Sua jornada terminou anos mais tarde, quando um capitão inescrupuloso e falido tentou deliberadamente chocar o navio contra um recife de corais no Haiti para aplicar um golpe no seguro de carga. Nem mesmo o crime conseguiu prosperar sob o teto do Mary Celeste. O capitão foi descoberto, processado e morreu na miséria pouco tempo depois. O que resta dessa narrativa não são as ossadas que hoje descansam no fundo do Mar do Caribe, mas os documentos frios que provam que o horror absoluto aconteceu na materialidade do nosso mundo. O Mary Celeste não é uma lenda de taverna contada por homens embriagados sob a luz de lampiões. Ele é um fato jurídico. Seus manifestos de carga existem. Os depoimentos sob juramento de Oliver DeVoe constam nos arquivos de Gibraltar. A última linha escrita pelo capitão Briggs pode ser lida por qualquer historiador que acesse os registros oficiais da Marinha. Ele é a prova documentada de que o oceano guarda segredos que a nossa razão não consegue digerir. Ele nos lembra de que, às vezes, o maior medo não nasce daquilo que vemos nas sombras, mas sim do vazio absoluto, deixado por aquilo que desapareceu bem diante dos nossos olhos, sem deixar uma única gota de sangue para trás. A linha tênue que separa a nossa realidade do vazio do oceano continua aberta. 10 pessoas desapareceram no ar, deixando para trás apenas papéis frios em um tribunal britânico e um eco que o tempo não consegue apagar. Mas o Mary Celeste é apenas uma das muitas cicatrizes documentadas na história da humanidade. Existem mistérios ainda mais profundos, arquivos que governos tentaram queimar e relatos reais que desafiam qualquer lógica ou sanidade. Se você tem coragem de descer mais fundo nesses labirintos esquecidos, não saia deste porto no escuro. Deixe seu gostei para que este diário de bordo alcance mais almas e inscreva-se no canal agora mesmo, ativando o sininho das notificações. Não se perca na imensidão do algoritmo. Garanta seu lugar na próxima expedição ao desconhecido, antes que a névoa cubra o horizonte novamente. Até o próximo relatório.